Todos nós encontramos Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Até aí. Vamos orar? Vamos pedir mais uma vez que Deus fale conosco? Deus, nós pedimos pela iluminação do Teu Espírito, diante desse texto tão desafiador para nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos edificar, como foi falado aqui nessa noite. Nós queremos e precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Mas pedimos pelaquela ação que o pregador não tem condições de fazer, que o Teu bendito Espírito possa agir no nosso coração nessa noite, inflamar o nosso coração, para que possamos sair daqui de maneira diferente. Nós queremos, Pai, experimentar de Ti, e precisamos, e pedimos isso no nome e para a glória de Jesus, o nosso Salvador, aquele que mais influenciou, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, se encontra no famoso Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. E aqui ele está naquele contexto onde Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, falando de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada. As bem-aventuranças é uma proposta de Cristo para uma vida feliz. E quem não quer ser feliz? Mas a felicidade que Cristo ensina nas bem-aventuranças é uma felicidade que não depende das circunstâncias, porque ser feliz quando tudo está bem é muito fácil. Mas a felicidade que é ensinada por Cristo através das bem-aventuranças é uma felicidade que não depende das circunstâncias da nossa vida. E esse texto, esse sermão, o famoso Sermão do Monte, ele me chama muita atenção, porque Jesus, ele traz nesse sermão a interpretação correta da lei. Ele fala sobre a morte, por exemplo, sobre o assassinato, que matar não é só quando você tira a vida de alguém, mas quando você no seu coração diz assim, fulano para mim morreu. O que é isso senão um assassinato? Ele fala que o adultério não é só quando você adultera com alguém de maneira física, vai para a cama com uma mulher que não é sua, ou com um homem que não é seu, mas ele diz que se no seu coração você deseja, você já adulterou. Imagina, irmãos, a palavra encarnada explicando a palavra escrita. Diz a Bíblia que quando Jesus termina esse sermão, a multidão fica maravilhada, porque diz assim, ele não ensina como os religiosos, mas ele ensina como alguém que tem autoridade, de maneira muito especial. Esse sermão me chama muita atenção, porque nesse sermão Jesus faz uma combinação que para mim é espetacular. Jesus usa a palavra simples, mas com ideias profundas. Jesus faz uma combinação aqui, irmãos, que para mim é muito especial. Ele usa as palavras simples, as palavras do dia a dia daquelas pessoas, mas umas palavras simples, mas com ideias desafiadoras, que nos chamam a uma mudança radical, uma mudança de vida, porque Jesus era aquele que falava ao coração. O texto que nós lemos é uma aplicação das bem-aventuranças, e principalmente da última, que diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. E agora vem a aplicação, quando ele diz, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Existem dois extremos na vida cristã, que é perigoso para o cristão, dois extremos perigosos. Primeiro é o extremo do isolamento, é quando você entende que precisa se isolar do mundo. A ideia é o seguinte, eu sou crente, eu não converso com quem não é crente, eu sou cristão e eu não me relaciono com ninguém que é cristão.
só me relaciono com cristãos. Isso é perigoso. Eu não jogo futebol com quem não é cristão, eu não brinco com quem não é cristão, eu me isolo, porque eu só quero viver só com cristão. Será que é para isso que Jesus nos salvou? Para que você agora vivesse uma vida isolada do mundo? Esse é um extremo perigoso. Mas um outro extremo também tão perigoso quanto esse é o extremo do envolvimento comprometedor. Esse é perigoso também. É quando eu penso assim, não, eu não tenho que viver isolado, eu tenho que me envolver. Mas esse envolvimento, às vezes, ele pode se tornar perigoso para a minha vida. É quando eu tenho a mesma opinião do mundo, até mesmo em assuntos assim, que estão de maneira clara nas Escrituras. Eu não concordo com a palavra, mas eu concordo com o mundo. É um outro extremo perigoso também, quando eu tenho as mesmas opiniões do mundo. O perigo, então, do isolamento e o perigo do envolvimento comprometedor. Qual é o grande desafio para nós cristãos, então? Qual é o grande desafio, então, para nós que fomos resgatados por Cristo Jesus? É entender a nossa identidade. Quem somos nós? E a Bíblia vai dizer, se você foi transformado por Cristo, você é sal da terra e você é luz do mundo. Que desafio! Ser sal da terra e ser luz do mundo. Esse texto tem uma conexão com o Salmo 1. Aquele salmo que diz que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se aconselha com os ímpios. Por quê? Porque Jesus é o homem do Salmo 1. Jesus nunca se assentou na roda dos escarnecedores, Jesus nunca se aconselhou com os ímpios. Apesar de comer com pecadores, ele nunca se aconselhou com eles. Jesus é aquele que influenciava ao invés de ser influenciado. Esse é o desafio para nós, como sal da terra, como luz do mundo, ser alguém que influencia ao invés de ser influenciado. Na oração sacerdotal, Jesus disse, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mal. Mas essa mesma Bíblia vai dizer assim para nós, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu estou no mundo, fui salvo por Cristo para ficar nesse mundo por um período, mas eu não posso amar o mundo, porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. É um grande desafio, e o desafio agora é ser sal da terra e ser luz do mundo. O mundanismo é condenado por Cristo, mas também o isolamento também é condenado. Qual é então o grande propósito de Deus? Nós lemos no texto, olha o que diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ser sal da terra. A maioria de vocês aqui sabe que eu sou de Mimoso do Sul, e até os 13 anos de idade, na minha casa não tinha luz elétrica. Imagina isso, se não tinha luz elétrica, não tinha internet. Gente, não tinha WhatsApp. Vocês acreditam que até os 13 anos eu vivi sem WhatsApp? A minha casa, a geladeira, ela a gás de cozinha, ela nunca fez uma pedra de gelo, só refrescava. Lá em Mimoso, e vocês conhecem também isso, muitas pessoas fritavam, matavam porco, fritavam aquela carne e guardavam a carne o quê? Na lata, cheio de gordura. Por quê? Porque aquilo o quê? Conservava a carne. Na época que Cristo disse essas palavras, também não existia luz elétrica. Se não existia luz elétrica, também não existia geladeira. O sal aqui, diferente dos nossos dias, que serve para dar sabor, o sal aqui era para retardar o apodrecimento dos alimentos. Você come bacalhau? A gente nem sabe quando foi, ninguém nunca viu uma cabeça de bacalhau, né? Mas o bacalhau fica ali no mercado um bom tempo cheio de sal, não estraga. A carne seca, mesma coisa. Quando Jesus então diz essas palavras, ele está dizendo para nós, vocês são sal da terra. Com qual motivo? Para retardar o apodrecimento deste mundo, irmãos. Esse mundo está apodrecendo, a iniquidade está multiplicando cada dia,
Nós já podemos sentir o cheiro do apodrecimento desse mundo. Mas não é para a igreja ficar assustada com essas coisas. John Stott diz: nós não devemos perguntar o que está acontecendo com o mundo. Por que nós não devemos ficar preocupados com isso? Porque a Bíblia já diz sobre isso. A Bíblia já diz para nós que a iniquidade iria se multiplicar. A Bíblia já disse para nós que a maldade iria se multiplicar, a corrupção iria se multiplicar, e nós fomos colocados nesse mundo para retardar esse apodrecimento. Quando o apóstolo Paulo diz assim: sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, jactanciosos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. Por isso que a igreja não pode ficar assustada com isso, porque o diagnóstico já foi dado por Deus, que o mundo seria assim. Nós vamos enfrentar cada dia tempos mais difíceis, um tempo marcado por selvageria. É essa a ideia do texto em Paulo. Irmãos, eu sou flamenguista, vocês sabem disso, mas que vergonha fez alguns torcedores nesse último jogo. Selvageria, terrível. E nós, como sal da terra, não podemos concordar com essas coisas. Nós, como sal da terra, não podemos aplaudir isso que foi feito. Há pouco tempo, quando a polícia do Espírito Santo fez greve, nós vimos pela televisão a selvageria que aconteceu no Espírito Santo. Mas não é para a gente ficar assustado, porque o diagnóstico já foi dado. O grande problema e a grande pergunta é: o que aconteceu com o sal da terra? Essa que é a grande pergunta. O que aconteceu com aqueles que Cristo colocou nesse mundo para retardar o apodrecimento? É essa que é a grande pergunta. Porque o sal só é uma bênção se ele permanecer sal. Se ele perdeu o seu valor, para que serve? O William Hendricks diz o seguinte: o sal dos pântanos, dos lagos e das rochas na vizinhança do Mar Morto facilmente adquiriu um sabor alcalino devido à sua mistura com cálcio. O sal, quando perdia os seus componentes, não servia mais para nada. Sabe para que servia o sal, irmãos, quando ele não perdia o seu valor? Para fazer estrada, e aí os homens pisavam em cima. Por isso é a grande pergunta para nós, igreja do Senhor Jesus, e eu falo isso, irmãos, clamando por misericórdia pela minha vida. Qual o nosso papel no mundo? Retardar o apodrecimento. E isso é desafiador para nós. Desafiador para o mundo marcado pelo pecado, pela selvageria, pela arrogância, pelo orgulho, pelo egoísmo. As estatísticas dizem que nós somos 40% da população brasileira, 40% de cristãos. Mas essa mudança, irmãos, tem causado, é muito pequena a mudança que tem causado no nosso país. 40% de cristãos. E um dia desse eu vi uma reportagem de alguns políticos abraçando e agradecendo a Deus por uma propina. Um sal que perdeu o sabor. Um sal que se envolveu tanto que apodreceu junto com o mundo. O que Jesus está dizendo para nós aqui é um desafio muito grande, irmãos. Ser sal da terra, no mundo que aplaude o errado, ser sal da terra, no mundo em que o egoísmo é que manda. Que desafio para nós como igreja do Senhor. Mas diz mais o texto:
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Meu pai era dono de uma venda, aquelas vendas de roça. Sei quem conhece venda de roça. E como eu já disse, lá em casa não tinha eletricidade. Então, tinha um lampião que a gente usava para iluminar a venda. 6 horas da tarde, escurecia, meu pai acendia aquele lampião e colocava no meio da venda. E toda a venda ficava iluminada. Se uma lâmpada não ilumina, para que serve? Para nada. E a Bíblia diz assim para nós: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós éramos trevas sem Cristo, e agora que encontramos Cristo, que é a luz do mundo, qual é o nosso papel? Ser luz do mundo. E a Bíblia diz assim: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Como alguém que foi tirado das trevas, qual é o meu papel como luz do mundo? É concordar com aquilo que está acontecendo? É ser cúmplice das obras das trevas? Que desafio que Cristo coloca para nós. Ser luz no meio das trevas. Não é ser cúmplice das obras das trevas. Antes reprovar, dizer não, está errado. Queridos, que desafio que temos como igreja do Senhor. E sabe o que isso significa de maneira prática para nós, como ser luz do mundo? É ter uma opinião bíblica, por exemplo, sobre o aborto, sobre a questão de gênero, sobre sexo antes do casamento. Precisamos, como luz do mundo. Qual é o nosso papel? É refletir a luz de Cristo. Quando falta luz na sua casa, quando dá aquele apagão, o que você faz no escuro? Antigamente a gente usava a vela, né? Hoje em dia nós acendemos a luz do celular. É isso? Colocamos bem alto. Mas de que adianta, irmãos, você acender a luz do celular e esconder no bolso? Para que serve uma luz abafada? Para nada. É essa a ideia que Jesus está dizendo. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu acendi vocês, eu coloquei a minha luz em vocês, e Ele nos acendeu com um propósito. Qual o propósito de ser luz? É ser luz no trabalho, ser luz na rua onde nós moramos, ser luz na família, ser luz na escola. Não é ser luz só aqui dentro dessas 4 paredes. Porque o grande desafio é ser luz no meio das trevas. No meio de um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E eu e você precisamos refletir a luz de Cristo. É por isso que o cristão não pode viver isolado. É por isso que não há isolamento. É por isso que nós precisamos estar no meio das trevas, iluminando, salgando. Fomos resgatados das trevas, mas Jesus nos devolve para esse mundo com um tempo específico, com um propósito. Qual é o propósito? De ser luz e ser sal da terra. Olha aí comigo o versículo 16. O que diz aí o versículo 16? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como sal da terra e luz do mundo. E Jesus disse: vocês devem brilhar agora. Mas brilhar para quê? Para que o nome de vocês sejam reconhecidos? Não. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Irmãos, a Bíblia condena a vanglória. A Bíblia condena a autopromoção. A Bíblia condena quando nós fazemos alguma coisa para que o nosso nome seja assim aplaudido.
Não deve ser essa a nossa motivação. É por isso que Jesus disse que quando você for ajudar alguém, e se é uma tentação para você ter o seu nome reconhecido, não deixe a mão direita ver o que a esquerda está fazendo. Percebe? Até mesmo na oração, que é algo assim que nós fazemos, mas se orar te leva a querer ter um reconhecimento pelas pessoas como alguém de oração, a Bíblia diz: vá para o seu quarto, tranque a porta, feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai em secreto. Sabe o que os fariseus faziam? Eles tinham horários de oração, 3 vezes por dia. Eles iam para a rua, para as praças, faltando assim 5 minutos para a hora da oração. E quando chegava a hora da oração, eles se ajoelhavam nas praças, e as pessoas passavam e diziam o seguinte: que camarada piedoso, que homem de oração. Jesus condena isso. Nesse mesmo sermão do monte, Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão do vosso Pai Celeste. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se é uma tentação para você fazer alguma coisa para receber conhecimento, faz escondido, é condenado. É o que aqueles homens que quiseram construir a Torre de Babel, tem hora que falha. Qual era a motivação deles? Ter um nome reconhecido. Nós fizemos. É quando eu faço alguma coisa, irmãos, para o meu nome ser glorificado. Isso é condenado. Mas ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia me exorta a fazer coisas para que o nome de Deus seja glorificado. E ela me exorta a fazer isso de maneira intencional. E eu preciso fazer com a intenção no meu coração, para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo e glorifiquem a Deus. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Não que o nosso nome seja glorificado, mas o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Eu louvo a Deus pelo momento que a nossa igreja está passando. Louvo a Deus mesmo. Deus está movendo os corações da igreja. Nós estamos saindo das 4 paredes. Muitos irmãos envolvidos com ação social. Muitos irmãos envolvidos com obras fora aqui dessas 4 paredes. E eu louvo a Deus por isso. E a minha oração é que o Deus glorioso seja glorificado. Continue somente Ele. Seja exaltado através do que está acontecendo através da nossa igreja. Eu oro a Deus por isso. Mas é um grande desafio. Nessa ida à Vitória, nos 500 anos da Reforma, pastor Ronaldo Lidório falou algo muito importante sobre isso. Ele disse assim: nós, igreja, precisamos desglorificar para glorificar a Cristo. Nós que proclamamos Cristo, às vezes competimos com Ele, dividindo a glória com Ele, sendo que é só Ele que merece a glória. Então qual é o grande desafio que esse texto coloca para nós? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Nós precisamos sim, irmãos, praticar boas obras, e praticar de maneira intencional. Mas qual é a intenção do nosso coração? Que Deus seja exaltado. Nós não. Que Ele seja exaltado. Eu queria fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Nós não salgamos para ser sal, e nós nem iluminamos para ser luz. Só salga quem é sal e só ilumina quem é luz. Este mundo está apodrecendo. E você está apodrecendo com o mundo ou você está retardando o apodrecimento? É uma pergunta que nós temos que fazer. Como estamos diante desse mundo que está apodrecendo? Somos sal? Somos luz? A Bíblia diz que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
É a presença de Jesus em nossas vidas que nos faz ser sal da terra e luz do mundo. E eu te pergunto, todos aqui já experimentaram a presença de Cristo? Todos aqui já foram transformados por Cristo e agora Cristo pode dizer: você é sal e você é luz? Não saia daqui. Se você ainda não foi transformado por Cristo, sem pedir: Deus, transforma a minha vida, eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo, eu quero participar dessa obra do Senhor, que o Senhor está fazendo nesse mundo, mas eu preciso que o meu interior seja transformado, porque eu só tenho condições de ser sal da terra e luz do mundo se Jesus transformar a minha vida. E eu pergunto, todos aqui já experimentaram dessa transformação? A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é algo que eu aprendi com o pastor Wendel Lessa no Congresso dos Jovens. O Wendel disse que nós fomos resgatados das trevas para a luz. E imagina que esse lado aqui é treva, que é as trevas, e esse lado aqui é a luz. Nós fomos tirados das trevas, das garras de Satanás, e transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Qual é o desafio para nós agora? É trazer tudo aquilo que estava em trevas o mais próximo possível para a luz de Cristo. E sabe como funciona isso de forma prática? A pergunta agora não é assim: isso pode ou não pode? A pergunta é: isso está mais próximo das trevas ou está mais próximo da luz? De maneira mais prática ainda, como que isso funciona? O meu WhatsApp, ele está mais próximo das trevas ou está mais próximo da luz de Cristo? Se eu continuo, presta atenção, irmãos, recebendo piadas indecentes, pornografia no meu WhatsApp, se isso continua acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu participo de vários grupos, e grupos, você sabe como funciona isso? O pessoal manda mesmo. Mas se você tem um amigo, e o amigo continua te mandando, e você não se posiciona, em nenhum momento você diz: ô cara, para aí, deixa eu te falar. Chega já, né? Isso não me faz bem. Você pode, se você gosta, é problema seu. Não te aconselho, mas, por favor, para mim não. Sabe o que significa ser sal da terra e luz do mundo? É esse posicionamento, é trazer o máximo daquilo que estava em trevas para a luz. Isso implica, sabe como também? No meu divertimento, porque crente pode divertir. Sabiam disso? Nós podemos ter momento de lazer, mas o nosso lazer está mais próximo das trevas ou da luz? As nossas conversas com amigos, essas conversas estão mais próximas das trevas ou da luz de Cristo? O meu convívio familiar, ele está mais próximo das trevas ou ele está mais próximo de Cristo? A minha maneira de pensar política está mais próxima das trevas ou está mais próximo da luz de Cristo? A minha maneira de educar os filhos está mais próxima das trevas ou está mais próximo da luz de Cristo? O meu namoro está mais próximo das trevas ou está mais próximo da luz de Cristo? Se o sal perder os seus componentes, não serve para mais nada, a não ser para ser pisados pelo homem. Se a luz não ilumina, para que serve? Para que serve uma lâmpada queimada? Ela vai iluminar o quê? Irmãos, isso aqui é desafiador. É preciso clamar por misericórdia diante daquilo que Cristo está ensinando para nós nessa noite. O que Jesus está dizendo aqui é que vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam influenciar esse mundo. E isso é desafiador para nós. Quero terminar com uma ilustração. Um homem que tinha na sua casa um pé de uva. E esse pé de uva já não produzia uva, produzia muito pouquinho. E ele deu um prazo para esse pé de uva. Falou o seguinte: olha, se você não produzir até o final do ano, eu te corto, acabou a sua vida.
Parece que o pé de uva ouviu, final do ano ele produziu muita uva. Aí aquilo chamou a sua atenção e ele então chamou alguém que entendia daquela plantação e ele foi verificar o que aconteceu com aquele pé de uva. O camarada então foi limpando a raiz daquele pé de uva e percebeu que uma raiz cresceu e foi crescendo e crescendo e crescendo até chegar à beira de um rio. E quando ele bebeu daquela fonte, produziu uva. Ninguém influenciou esse mundo como Cristo, irmãos. Ninguém. E se queremos influenciar esse mundo como Cristo nos ordena na sua palavra, nós precisamos beber do Senhor Jesus. Precisamos beber e beber muito de Cristo. Precisamos estar cheios da presença de Cristo. Porque esse mundo que jaz no maligno é desafiador para nós. Ser sal da terra e luz do mundo é um grande desafio, desafio para nós como igreja do Senhor Jesus, e que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, porque não é fácil, porque muitas vezes nós tropeçamos em nós mesmos, e precisamos, quando nós tropeçamos em nós mesmos, pedir: Senhor, me perdoa, me ajude, eu quero continuar a minha caminhada, me ajude, Senhor. É desafiador. Os exemplos que eu dei aqui, eu tenho desafio como esse que eu disse aqui para vocês. Não é fácil, mas é possível, com a presença de Jesus. Mas para isso nós precisamos estar aos pés dele. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E nós estamos aqui nessa noite na presença do Senhor. E o que nós precisamos é nos colocar aos pés dele nessa hora e pedir: Senhor, me ajude. A minha identidade é ser sal da terra e ser luz do mundo. Mas eu preciso do fortalecimento que só o Senhor pode me dar. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, vamos orar nessa hora.